Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Li do Mundo e hoje eu venho falar um pouco da escravidão nos Estados Unidos. Eu acho que melhor dizendo, da libertação dos escravos nos Estados Unidos, certo? Isso porque eu li algumas coisas sobre esse período e resolvi reunir tudo, dar uma sistematizada, conforme eu costumo fazer. E aproveitando que a gente está no mês de novembro, né? Consciência Negra, dia 20 de novembro, eu resolvi fazer um vídeo temático sobre isso. Por que escravidão americana e não brasileira? Porque não muda muito, né? A gente está falando de escravidão moderna, a gente está falando de homens escravizados, africanos escravizados na América, o novo mundo que começa a se formar do ponto de vista econômico com a mão de obra escrava, tratados como mercadoria, homens comprados e vendidos, destituídos de sua condição humana, de humanidade. Muita gente fala, mas antigamente já havia escravidão. Havia escravidão, escravo de guerra, né? Então não era uma escravidão por conta de cor de pele, por conta de inferioridade, dita na inferioridade de uns e outros, não. Perdeu a guerra, era escravo. País que perdia a guerra, as mulheres eram escravizadas, né? Porque as mulheres é que mais sobravam. A gente vê isso nessas tragédias gregas, né? As troianas, eu até já comentei com vocês. Em As Troianas, Troia perdeu a guerra e as mulheres que sobreviveram, né? Porque os maridos morreram na guerra, elas se tornaram escravas dos ditos gregos, né? Então, assim, antigamente a inferioridade para estar na condição de escravo era dada por ter perdido a guerra, por uma condição bélica. Modernamente, outra coisa, né? Não estou falando que antigamente o escravo era bem tratado, não. As regras eram outras. A escravidão moderna é muito mais desumana, se valeu de uma necessidade de exploração de recursos naturais, né? A gente já está falando de imperialismo. E se valeu de homens que deveriam trabalhar não apenas para ter força de trabalho para manutenção da infraestrutura, para a construção de grandes feitos, de grandes obras como era antigamente, mas se valeu da mão de obra de homens em condições abjetas para que outros homens acumulassem dinheiro. Então a gente está falando de acúmulo de dinheiro por meio da exploração de riquezas naturais e de trabalho humano. Certo? Um livro que explica isso muito bem, eu fiz até vários vídeos a respeito dele, é O Trato dos Viventes, do Luiz Felipe de Alencastro, que explica como era esse comércio, com muito detalhe, muito bem feito. No primeiro semestre de 2018, eu fiz leitura compartilhada, a cada mês eu ia comentando passagens do livro. Então, se você se interessar bem por esse tema, é só ver essa playlist que eu vou deixar aqui. Então, ali a gente tem toda a explicação de como era, como se deu a escravidão moderna. É claro que ele está focando no Atlântico Sul, mas a gente está falando da mesma escravidão, os mesmos homens escravizados no mesmo momento e no mesmo continente, né? Ou seja, saídos da África e vindos para a América, nessa concepção capitalista. E o que aconteceu nos Estados Unidos? Eu tenho aqui alguns livros de literatura e de não ficção também, que ajudam a entender o que aconteceu nos Estados Unidos. Eu só vou mostrar o que eu tenho. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo este vídeo conhece outros livros, vai indicar outros livros, mas eu só posso falar do que eu li. Então, assim, eu vou comentar a partir do que eu li. Quem tiver sugestões para dar, deixa aqui embaixo nos comentários, porque outras pessoas que se interessarem por esse tema vão ter acesso ao que vocês sugerirem também, né? Quem quiser se desenvolver nesse tema. Então, e até mesmo eu, né? Continuar lendo, né? Porque eu tô fazendo um vídeo a respeito disso que eu vou encerrar o tema. Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho um e-book, livros do Thoreau, que é... O Walden ali, ele não desenvolve muito bem a questão, mas ajuda a entender, mas principalmente desobediência civil, que eu vou comentar. Eu tenho aqui A Cabana do Pai Tomás, da Harriet, eu esqueci o nome, o resto do nome dela. Cabana do Pai Tomás. Eu tenho aqui E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Eu tenho aqui As Aventuras de Huckleberry Finn, do Mark Twain. E eu tenho aqui O Sol é para Todos, de Harper Lee.
Então eu vou comentar um pouco da escravidão nos Estados Unidos a partir dessas obras. E vai ser uma coisa bem resumida, gente, senão isso aqui vai ficar gigantesco. E também porque eu não domino, assim, tão bem o tema. Eu vou pontuar algumas coisas que aconteceram e como essas coisas aparecem nessas obras. Começando aqui por Thoreau, primeira metade do século XIX, né? Ele morreu, acho que em 1862, alguma coisa assim. Logo no comecinho da Guerra de Secessão ele morreu de tuberculose. A gente tem aqui o Thoreau, um homem considerado anarquista, né, nos olhos de hoje. Eu não sei se na época ele era adjetivado dessa forma, mas hoje ele é considerado por muitos como anarquista. Por quê? Porque ele não reconhecia o governo que tinha, ele não concordava com a escravidão, ele fazia discursos contra a escravidão e ele até deixou de pagar imposto porque não concordava com aquele governo. É um governo que não me representa. Eu não me sinto representado por este governo, não vou pagar imposto porque este imposto ajuda a manter pessoas na condição de escravidão, certo? E eu não concordo com isso. Então ele fazia grandes discursos para defender a abolição da escravatura nos Estados Unidos. E ele até faz referência à independência dos Estados Unidos que havia ocorrido poucas décadas antes. A gente está aqui no comecinho do século XIX, primeira metade, e a gente sabe, a independência dos Estados Unidos aconteceu em 1776. E aí ele questiona, a argumentação dele é bárbara. Como 3 milhões de homens se revoltaram, quiseram a independência, brigaram pela independência, e esses mesmos homens querem manter escravos outros 3 milhões de pessoas, né? Então por que independência para uns e não independência para outros? Que independência é essa? Então ele questiona este interesse burguês de pensar no bem, no valor, apenas para si. Considerar digno apenas o WASP, né? O homem branco anglo-saxão protestante. E ele não reconhece esse governo, ele repudia, por isso deixa de pagar impostos. Daí vem a desobediência civil, né? Ele não se sente representado. Então ele fazia vários discursos sobre isso. Um outro pensador da época, que era grande amigo do Thoreau, era o Emerson. Ele defendia Abraham Lincoln, votou nele, mas ele não expunha muito sua opinião, não fazia grandes discursos defendendo a abolição, porque ele não se sentia confortável, enfim, com esse posicionamento. Ele não gostava do andamento das coisas, mas ele não agia como o Thoreau, que ia às ruas para defender. E aí nós temos aqui o livro também, A Cabana do Pai Tomás, que muitos dizem que foi um livro que chamou muita atenção, ele foi muito vendido, muito lido, e dizem, né, não dá para comprovar isso, que ele foi seminal para a luta contra a escravidão lá nos Estados Unidos. Dizem até que o Lincoln cumprimentou a autora, essa Harriet, dizendo que graças ao livro dela, muita coisa aconteceu, alguma coisa assim, mas não dá para comprovar isso. O que era este livro que fez com que as pessoas se sensibilizassem com a questão escrava? Ela apresenta os senhores bons com escravos, com quem tem relação afetuosa e tudo mais, mas aí a condição financeira faz com que esses senhores que gostavam dos escravos tenham que vender esses escravos. E a gente tem a situação aqui de escravos casados que foram cristianizados. Vejam, o questionamento aqui é muito interessante, tem um aspecto muito interessante, porque aqui a gente tem escravos que foram assimilados pensando do ponto de vista religioso, ou seja, são cristãos, frequentam a igreja e até se casaram por influência dos seus patrões que quiseram cristianizá-los e tal, se casaram. Mas depois a condição econômica faz com que os donos vendam o filho, né, a criança pequena e mais o outro, enfim, separa a família. Então esses senhores bons tiveram que vender e ficaram com muito pesar, depois quiseram reconquistar, reunir,
Mas não teve jeito, a necessidade material foi mais forte, tiveram que vender, e aí uma questão ficou em xeque. Ora, se os escravos eles foram assimilados do ponto de vista religioso, por que do ponto de vista econômico a coisa mudava de figura? Eles ainda eram mercadoria. Não tem esse questionamento tão claro, mas a situação colocada é este ato. Então, por um lado, eles foram assimilados, a cultura burguesa protestante foi passada, eles se casaram e tudo, mas a economia falou mais forte que a religião. Eu, quando fiz aquele vídeo, a ética protestante e o espírito do capitalismo, falei para vocês, é a economia que dita as diretrizes religiosas e não o contrário, hein? Então, a ética protestante muda de acordo com o interesse econômico. Eu fiz esse vídeo, vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. E aí, enfim, é vendido, o escravo foge, eu vou só resumir a história. Eles fogem para manter a família unida, são capturados, são maltratados por outros senhores que compram, e enfim. É uma história longa, porque acabando do pai Tomás. O pai Tomás é um dos que é vendido, e ele é muito maltratado na outra fazenda por outro senhor. E aqui tem outro aspecto interessante. Ele é maltratado, mas ele já foi cristianizado. Ele aguenta firme porque Cristo aguentou firme. Então ele mantém seus valores, ele defende a escrava, apanha por conta dela, ele aguenta firme, ele é maltratado até a morte, mas ele acredita na ressurreição da alma. Então assim, este livro ficou muito famoso por conta desses dois aspectos, mas principalmente por essa visão cristã. Então, os escravos, eles são pessoas, certo? Não são mercadorias, eles têm uma alma que pode ser salva, que pode ser cristianizada. E a figura do pai Tomás foi mais ou menos tal qual a figura de Cristo. Se sacrificou por conta dos outros, porque sabia que ia ganhar o reino dos céus, mais ou menos também como Sócrates, hein? Se livrou do corpo para triunfar na eternidade, assim como Cristo. Pai Tomás também. Então a gente tem uma figura que é Marte, tal qual Cristo, só que é um escravo. Por que esse livro ficou tão famoso? Porque a gente tem aqui escravos colocados numa condição tal qual o homem branco, o WASP, o homem branco anglo-saxão e protestante, certo? Ou seja, por meio da religião, ele se aproximou da condição do branco. Só que, não sendo branco, não tendo dinheiro e sendo escravo. A religião fez com que esses escravos subissem um degrau, e por conta desta questão, por conta deste apelo religioso, as pessoas ficaram sensibilizadas. Todo esse martírio do Tomás e de todo o resto tocou a sociedade americana. E isso fez com que muitos já passassem a considerar a escravidão inaceitável. Porque este livro fez com que muitos percebessem escravos como pessoas comuns entre aspas, né? Ou seja, pessoas comuns. O WASP, não o WASP, né? O WASP é o homem branco anglo-saxão protestante. O escravo não é branco, mas ele poderia ser protestante. Anglo-saxão, não. Branco não, mas poderia ser protestante. Já é uma elevação assim de estado. E o apelo à cristandade dos WASP também, então foi tocada, né? Se são cristãos, como é que permitem que outros sofram desta forma? Essa foi a sensibilização que eu percebi aqui. Do ponto de vista literário, uma obra assim, meio água com açúcar, sem grandes, né, grandes atrativos. A questão aqui desta obra não é literária. Qualidade literária não tem grandes coisas, não. A qualidade dela é histórica, o valor histórico dela para aquele momento. Temos aqui Huckleberry Finn, que é um menino que vive na floresta, vive em uma condição bem pobre mesmo, de miséria, o pai bêbado, outras pessoas querem adotá-lo, ele já está numa fase assim de pré-adolescência, e tem uma senhora muito carola que quer adotá-lo, e ele até passa assim alguns momentos com ela, mas não, ele não quer saber dela, embora também não viva bem com o pai. Ele é amigo do Tom Sawyer, né, que aparece no outro romance do Twain.
ele resolve sozinho resolver sua vida. Ele simula a sua morte, né? Ele morava numa árvore com o pai, então ele simula que, sei lá, foi devorado por algum bicho e tal, caiu na água, enfim. Ele dá um perdido ali, desaparece, vai para uma ilha. Depois nessa ilha, ele encontra o Jim, o escravo da senhora lá que queria adotá-lo. E esse escravo está fugido. Então a gente tem 2 fugidos aqui, certo? E eles cruzam assim, o Mississippi, é aventuras, né? O que é legal aqui? O Huckleberry, um garoto, ele não entrega o Jim. Ele ajuda o Jim a cruzar o norte, né? A ir para o norte. Eles estão no sul dos Estados Unidos, região em que a economia é baseada na mão de obra escrava, e o Jim quer ir para o norte, porque o norte está libertando, trata o escravo de um outro modo. O norte está libertando os escravos, já libertaram os escravos, já nem lembro mais. Então, o Huckleberry ajuda o Jim. E eles passam por várias aventuras. O Huckleberry, ele tem uma sensibilidade para a questão do Jim, para a condição do Jim, que as outras pessoas aqui não têm. Então, aqui a gente vê como a sociedade burguesa americana e protestante vê o negro. Criatura abjeta, que nem gente parece ser, que é um absurdo, né? Negro se achar com algum direito, com alguma coisa assim, se achar gente, né? Se achar digno, né? É apresentado mais ou menos dessa forma. E paralelamente, Huckleberry, um adolescente, vai dando volta e ajuda Jim a cruzar a fronteira. Então a gente tem aqui um adolescente que tem uma percepção ou uma sensibilidade que a sociedade americana, o WASP, não tem. Por quê? Muito provavelmente porque é um garoto que também está ali numa condição de fuga e também porque está numa condição de pouca dignidade dada pelas condições materiais. Então tem uma solidariedade ali. Pelo sofrimento a gente se irmana, o Drummond já nos ensinou isso. É pelo sofrimento que a gente se solidariza e aí ele ajuda. E a gente tem aqui E o Vento Levou. Dos livros que eu tenho, é o que melhor ajuda a entender essa questão da escravidão. A Guerra de Secessão aparece aqui no livro completa, né? Do começo ao fim. O livro começa um pouquinho antes e vai para além da Guerra de Secessão. Então todas as questões são abordadas aqui. Mas mais que isso, a condição, o tratamento do escravo e o que aconteceu depois da Guerra de Secessão. Então eu fiz um vídeo sobre este livro e eu comento bem essa parte da escravidão, mas eu vou repetir aqui alguns pontos. O que aconteceu? A gente teve toda essa situação que eu pontuei aqui para vocês, nesses outros livros. Muita gente já considerando a escravidão insustentável e tudo mais. E a gente tem o sul dos Estados Unidos ainda totalmente dependente da mão de obra escrava. A gente tem o sul do leste, né? Quando eu falo sul, é sudeste. Quando eu falo norte, é nordeste dos Estados Unidos, né? E o sul dos Estados Unidos, ele totalmente dependente dessa mão de obra. E o norte, já industrializado, não. Dependendo de pessoas que comprem. Então, assim, a gente tem um norte favorável à libertação dos escravos, que já tinha até libertado, porque ele tem uma outra estrutura econômica, uma infraestrutura de industrialização, ou seja, a mão de obra não precisa ser escrava, foi substituída por máquinas e eles precisam de consumidores. Então eles não precisam de escravos trabalhando, eles precisam no máximo do negro consumindo, certo? E o sul não, o sul depende disso. Então aqui, nesses livros aqui, a gente já viu várias questões levantadas, né, querendo a libertação dos escravos e tal, e o sul não. Quem é o sul? Geórgia, Alabama, Flórida e os países ali do entorno, bem sul mesmo. O conflito vai ficando mais acirrado, mais tenso e o sul se liberta, né? Eles criam os Estados Confederados, que são inicialmente 7 estados, que
são chamados de a Confederação, né? Esses estados que eu falei, Carolina do Sul, Geórgia, Flórida, Alabama e os outros ali do entorno. Sei que são 7. Depois acabam sendo mais. E aí a Guerra Civil Americana. O Sul querendo manter a escravidão e o Norte não. A Guerra de Secessão acontece de 1861 a 1865. O Sul ele vivia praticamente da mão de obra escrava nas fazendas, nas propriedades de algodão. Então, a mão de obra para algodão. E aí, a guerra. A imposição, a gente sabe, é o norte que vence. O Abraham Lincoln, ele é eleito em 1860, ele é favorável à libertação dos escravos. E acontece toda aquela história que a gente já conhece, 4 anos de guerra. O Sul perde. Os Yankees acabam depois ocupando o Sul, né? O Norte ocupa, o Sul vai determinando regras e os negros começam a ter direitos ali no Sul, o que os homens brancos do Sul acham uma afronta, né? A gente vê aqui claramente eles achando que é um absurdo os Yankees acreditarem que os negros têm condições de sobreviverem sozinhos, de serem autônomos. Então a gente tem aqui uma visão que à primeira vista pode parecer paternalista, mas é de uma perversidade inominável, que é de uma violência inominável, essa proteção violenta que destitui o outro de autonomia, né? Essa proteção, esse paternalismo que é uma afronta. Então, imagina como libertários eles não têm condições de se manter, eles não conseguem se virar sozinhos. Então tem muito discurso como este aqui em O Vento Levou, e sem falar no discurso preconceituoso mesmo, né? Os negros por toda parte, onde já se viu negros ter direitos e tal. E é por isso que no Sul surge a Ku Klux Klan, os brancos revoltados com essa condição de ter perdido seus direitos e com essa situação de ver negro ascendendo, podendo ter até propriedade, podendo ter coisas. Eles perdendo coisas por conta da guerra e os negros adquirindo. É claro que nem todos têm condições, mas os negros adquirindo coisas. Então eles começaram, essa seita começou o quê? A matar os negros, né? Pendurar, né, enforcar, acontecer aquilo que a gente vê em filmes. E a Ku Klux Klan, ela foi desmontada, reavivada várias vezes. Então assim, se a situação, se o discurso, se a narrativa vigente abafa, reprime esse tipo de movimento, as pessoas que têm preconceito, pensam dessa maneira, né, querem excluir o outro, elas ficam caladas, quietinhas e invisíveis. Se tem narrativas que favorecem a ação dessas pessoas, elas surgem, elas brotam. Então assim, a narrativa vigente é favorável. Então é a narrativa preconceituosa que quer que o negro ocupe seu lugar, tal. E aí esses grupos surgem, as pessoas começam a brotar, né? Elas não precisam ficar escondidas, invisíveis mais. Então a Ku Klux Klan, ela foi desmontada do ponto de vista concreto algumas vezes, mas ela reaparecia. Por quê? Porque o preconceito sempre continuou ali na sociedade, certo? O preconceito continuou e as pessoas manifestavam ou não o preconceito. Manifestavam ou não quando tinham condições para fazer isso, né? Se a condição era favorável, manifestavam, quando não, não. E é isso que a gente vê em vários filmes, em vários livros, inclusive o Sol também. O Sol é para Todos. Por quê? Aqui a gente já está no começo do século XX, década de 30 mais ou menos. Então, assim, os escravos já tinham sido libertos, mas aquela condição de Ku Klux Klan, ou mesmo sem a clã, mas os brancos considerando um absurdo negro ter direito, negro ser considerado gente, porque não é o WASP, não é homem branco anglo-saxão protestante, certo? Então
o preconceito acontece em todo lugar e aí os direitos concedidos civilmente não são respeitados na prática. Então são inventadas histórias. Aqui uma moça disse que foi estuprada por um negro, só que era mentira. Até a sociedade percebeu que era mentira. Mas eles não poderiam voltar atrás. O pacto invisível dessa sociedade que condenou o negro era que o negro tem que ficar no lugar dele, certo? Se falar que ele é inocente, é como se dissesse que os brancos mentiram, que os brancos são abjetos, que os brancos estão errados em alguns posicionamentos contra os negros. Então, assim, os negros sempre vão ser acusados, sempre estarão errados, mesmo quando inventam uma mentira. Por quê? Porque faz parte do pacto social, pacto tácito. Certo? Porque como é que eles vão reconhecer que houve uma farsa? Como é que eles vão reconhecer que está havendo injustiça? Não, eles não reconhecem. Eles até sabem que o cara é inocente. Mas eles não podem dizer isso, né? Porque são os valores daquela sociedade. Certo? Então, assim, percebam que anos depois da libertação dos escravos aqui, o preconceito existiu. E só na década de 60, Martin Luther King e vários outros lutando, brigando, que civilmente as coisas, os negros foram adquirindo mais direitos. Mas a gente sabe, mudança cultural não acontece de uma hora para outra. Preconceito existe sempre. Sempre, sempre vai haver. A tendência é que ele diminua por conta de práticas, por conta de direitos adquiridos, mas assim, é uma mudança muito lenta. Então, o direito jurídico tem que fundamentar várias práticas para que a mudança de mentalidade comece a acontecer muito paulatinamente, né? Claro, sempre vai haver preconceito. A gente vê isso no Brasil, a gente vê em todo lugar. Sempre vai haver preconceito. Mas a gente tem que ter direitos legitimados por lei para que esse preconceito diminua por conta da atuação em busca de direitos, né? Direitos iguais. No âmbito jurídico, todas as pessoas têm que ter tratamento igual. No âmbito social, cultural, não tem. Mas a justiça tem que garantir isso. Nos Estados Unidos não garantia até a década de 60. Né? Então, assim, quando a justiça já garante, é difícil nas práticas sociais não haver preconceito. Imaginem quando a justiça não garante nada. A gente vê muita violência, a gente vê muita injustiça, a gente vê muita desumanidade. Eu ainda tinha muita coisa pra dizer, mas esse vídeo está longuíssimo, então eu vou parando por aqui. E a gente pode continuar discutindo. Se eu ler mais coisas sobre a escravidão americana, volto aqui para contar. E espero que vocês me deem sugestão. Então aqui eu tenho algumas dicas, né, para quem quiser se desenvolver nesse tema, conhecer mais esse tema, entender por que a gente vê tanto filme americano sobre isso, porque essas questões nunca estão bem resolvidas em lugar nenhum, principalmente num lugar como os Estados Unidos, em que a desigualdade ela era institucionalizada, reconhecida juridicamente até poucas décadas atrás. Aqui no Brasil, a desigualdade, a tudo, mas não havia uma legitimidade jurídica não tão expressa como havia nos Estados Unidos, sabe? Aquela questão do negro ter que entrar por um lado, branco por outro, isso institucionalizado, certo? Transporte público, branco ter seu lugar para sentar, negro não, aquelas coisas bem institucionalizadas. Aqui no Brasil a gente não chegou a ver nada assim tão explícito, mas o que não quer dizer que não tenha preconceito. Porque o maior preconceito é esse que está com as pessoas o tempo inteiro. Aqui no Brasil a gente disfarça muito e muita gente até nega, né? Não que nos Estados Unidos todos assumam, mas lá é mais explícito. Não estou falando que lá é melhor por conta disso, só estou dizendo que é diferente. Na verdade o preconceito é ruim tanto lá, quanto aqui, quanto em qualquer outro lugar, certo? Muito obrigada por assistirem, não se esqueçam de deixar um curtir, de se inscrever no canal caso não seja inscrito e de me seguir nas redes sociais. Eu conto com vocês também para mais sugestões deste tema. Nas redes sociais, O Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos e tchau, tchau.